A gente separou também uma outra manifestação do ex-presidente da República. Ele participou de uma sessão especial no Senado, em homenagem póstuma a um pastor, Gedelte Vitalino Gueiros. Ele é cofundador da Igreja Evangélica Maranata. Ele faleceu no dia 5 de julho. Durante o discurso, Bolsonaro se emocionou e disse que o Brasil tem quase tudo para ser a terra prometida do Ocidente, mas que alguns poucos atrapalham. Nós separamos, inclusive, esse trecho. Vamos acompanhar. Acredito em Deus. Peço orações a vocês. E por muitas vezes o óbvio está na tua frente. As pessoas poderosas dessa nação, algumas dessa casa, quando se conscientizarem do óbvio, que um dia ele vai embora, ele muda. Quantas vezes eu já falei, o que falta para nós sermos a terra prometida do Ocidente? Falta quase nada, mas alguns poucos nos atrapalham. E as falas, a manifestação de Jair Bolsonaro no Senado Federal no dia de hoje, participou dessa sessão, visivelmente emocionado, chegou a pedir orações para as pessoas ali no plenário, mas também os muitos que acompanhavam a transmissão pela TV Senado. Você, Nelson Kobayashi, o que é preciso considerar sobre esse posicionamento de Jair Bolsonaro? Ele está se expondo mais, parece que as coisas estão chegando a um momento de decisão, né? Um momento crucial, especialmente quando a gente olha para as questões jurídicas. Qual é a leitura que você faz desse discurso e do posicionamento do ex-presidente? Olha, Caniato, em relação ao que sente, ao que pensa, ao que acredita o ex-presidente Bolsonaro, eu acredito que a fé das pessoas são indiscutíveis. Isso aí está no campo da individualidade e isso deve ser respeitado, acima de tudo, independente de qual seja a crença, a manifestação de fé, a profissão de fé. O que eu posso falar é da análise política dessa relação do ex-presidente Bolsonaro com o público evangélico, que é um público importantíssimo para qualquer eleição. Tenho muito bom relacionamento com diversas lideranças da Igreja Evangélica no Brasil. O que eu posso dizer é que o ex-presidente Bolsonaro tem, com muita facilidade, o apoio da maioria delas, da grande maioria. Poderíamos dizer, se tratando de Igreja Evangélica, por exemplo, de 90% aí dos grandes líderes do público evangélico estão com o Jair Bolsonaro. A questão é que é um público muito próximo em eleição, em campanha política, em discursos emocionados como esses, mas na hora das principais decisões do governo, quando o ex-presidente estava no poder, por exemplo, aí ele se cerca de generais das Forças Armadas e esse público não influencia tanto assim. Então, isso também gera alguma repercussão, ou deveria gerar. Teve decepção, então? Claro. A gente vê, por exemplo, nesse momento em que o ex-presidente é ex-presidente, é réu, é pressionado da justiça e está nessa situação, apesar de uma grande liderança, apesar de ser bem lembrado nas pesquisas, apesar de manter vivo o seu capital político, quem organiza suas principais manifestações é o pastor Silas Malafaia, por exemplo. Mas a gente não pode se esquecer que durante o governo de Jair Bolsonaro, por algumas vezes, o próprio Silas Malafaia veio a público criticando o ex-presidente Bolsonaro por suas decisões que eram decisões frutos de aconselhamentos escusos de outras pessoas e não dessas pessoas que estão na primeira linha, na trincheira, durante os momentos difíceis também. Isso é importante de ser levado em consideração. E aí vamos ver, né? Às vezes as pessoas têm segundas chances por aí, o ex-presidente está inelegível, mas se diz um candidato, se diz vivo no jogo político. Vamos ver como é que as coisas se dão em um futuro, se essa troca de prioridades pode, de novo, acontecer entre aqueles que são importantes durante a campanha e depois são aqueles que tomam as decisões difíceis em momentos delicados. Nós vamos para o break comercial, mas eu quero só chamar a sua atenção, se você puder, nesse 1 minuto e meio, entre no portal da Jovem Pan e vote na nossa enquete do dia, que trata justamente sobre as declarações do presidente brasileiro e o quanto essas falas têm prejudicado ou podem prejudicar as negociações com o governo norte-americano. Vamos para o break? Então, um intervalo super rápido, a jato, hein? Voltaremos em 1 minuto e 20. Até já.
Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. Passar para o Cristiano Beraldo, a gente exibiu há pouco uma manifestação do ex-presidente Jair Bolsonaro, uma sessão póstuma no Senado Federal, e ele fez um discurso muito emocionado, pediu orações para os presentes, disse que acredita muito no Brasil, que o Brasil tem possibilidade de se tornar uma grande potência, mas que ele mencionou que algumas pessoas atrapalhariam o Brasil. Enfim, Beraldo, é possível tirar alguma coisa dessa declaração de Jair Bolsonaro? Qual é a reflexão que a gente precisa fazer em um momento que ele se expõe mais do que nos últimos meses, né? Ele que de tempos em tempos passa por problemas de saúde, tem uma saúde fragilizada por conta da facada, mas nesse momento, concedendo entrevistas para vários veículos de comunicação, hoje fez um pronunciamento na parte de fora do Senado Federal e também teve esse discurso dentro da Casa Legislativa. Beraldo. Olha, Caniato, eu suponho que o que Jair Bolsonaro está sentindo agora, seu sentimento nesse momento, é bastante mais grave, inclusive, do que o sentimento que ele tem em relação aos seus problemas de saúde. Porque enfrentar o processo que ele está enfrentando no Supremo Tribunal Federal com a certeza de um desfecho negativo que existe para todo mundo, nós sabemos que este julgamento sequer precisaria ter acontecido, porque tanto o pedido da Procuradoria-Geral da República quanto a decisão do Supremo Tribunal Federal parece já terem sido montadas antes mesmo do julgamento começar. Então, Jair Bolsonaro tem que lidar todos os dias com uma perspectiva concreta de ser preso. E ser preso é uma condição que vai contra a natureza humana. O ser humano, ele nasceu para ser livre. E é justamente por isso que, quando não cumpre a lei, a legislação criminal prevê que a pessoa, veja, é interessante que a legislação criminal, ela não impede você de fazer as coisas. Ela simplesmente estabelece uma pena por aquilo que você fez. Então, é uma autocontenção que cada uma das pessoas tem que ter em relação àquilo que é considerado crime na legislação, para que ela não seja submetida a uma pena. E no caso de Jair Bolsonaro, a gente pode ficar aqui horas discutindo o conteúdo da acusação e as provas apresentadas, mas o fato que a gente está observando é que esta condenação deve sair. Então, ele está fragilizado, não há dúvida disso, né? Ser humano que é, está fragilizado. E diante desta fragilidade, naquele momento ali, em que ele estava no Senado Federal, e repito o que disse mais cedo, um Senado Federal que hoje tem um número expressivo de senadores eleitos graças ao apoio e popularidade de Jair Bolsonaro, mas que, entretanto, este grupo de senadores pouco fez para dar uma resposta ao desequilíbrio institucional que existe hoje no Brasil, que tem colocado o Supremo Tribunal Federal como o protagonista do poder no Brasil, o que é uma coisa impensável num país efetivamente democrático. Só que tem um outro elemento também a ser considerado. Davi Alcolumbre, que humilhou Jair Bolsonaro quando estava na presidência da CCJ do Senado. Jair Bolsonaro indicou André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal. Davi Alcolumbre sentou em cima dessa indicação por meses. Salvo engano, foi o tempo mais longo que uma indicação de um presidente para o Supremo Tribunal Federal ficou na CCJ. E mesmo sendo submetido a essa humilhação, Jair Bolsonaro não pensou duas vezes antes de apoiar Davi Alcolumbre na campanha à presidência do Senado. Então está colhendo aquilo que plantou. Eu não consigo entender, diante de tantos nomes que ele próprio ajudou a colocar no Senado Federal, por que apoiou Davi Alcolumbre. Pois bem, está aí. Infelizmente, vai ter que enfrentar sozinho essa barra toda. Em uma semana em que muitos veículos levantaram a possibilidade de, uma vez condenado, a defesa de Jair Bolsonaro solicitar, reivindicar prisão domiciliar. E aí um jornalista questionou Jair Bolsonaro hoje sobre essa possibilidade. Ele disse: não penso
em prisão domiciliar, porque sou inocente. Dávila, só para a gente fechar, o discurso emocionado de Jair Bolsonaro no Senado em 1 minuto e 15. Poucos atrapalhando o Brasil. E os que mais atrapalham desses poucos são esses em Brasília. Esses no Supremo Tribunal Federal, que desrespeitam a Constituição e o Estado de Direito. Esses no Congresso Nacional, que se acovardam e não têm coragem de reequilibrar as forças, os pesos e contrapesos entre os poderes, e ainda votam para aumentar gasto público, número de deputados. E poucos no governo federal, que utilizam o poder para agravar a questão da dívida pública, gastar mal o dinheiro público e ainda por cima ter a cara de pau de cobrar mais imposto dos brasileiros. Realmente são poucos, mas esses poucos estão fazendo um estrago gigantesco na nação brasileira. Vamos para o resultado da enquete do dia. A pergunta que nós publicamos no portal jovempan.com.br foi a seguinte: você acredita que as declarações feitas pelo presidente da República, presidente brasileiro, podem agravar a relação do Brasil com os Estados Unidos e até prejudicar a negociação para reverter a imposição das tarifas? 2 caminhos, sim, acredito que as declarações prejudicam a situação. 96,6% das pessoas disseram que sim, acreditam que essas declarações prejudicam. Já uma pequena fração, 3,4% entendem que não prejudicam, pois o presidente da República está sendo sincero. Quem nos acompanha por imagens pode observar esse gráfico de setor, que as pessoas gostam de chamar de gráfico de pizza, com praticamente a totalidade na cor azul, que representa as pessoas que acham que isso interfere e prejudica a situação. Muito obrigado por todas as pessoas que entraram no portal da Jovem Pan, manifestaram a sua opinião e votaram. Amanhã uma nova pergunta sobre os temas que a gente discute aqui.